Pablo Marçal. Bom. E aí, gente, faço um excepcional dia. Pega a chave para mim de hoje. Tá lá? Chave de hoje é a chave que faz o judeu prosperar. É a que fez o Salomão se tornar o homem mais rico que já existiu. Alguém fala, não foi Deus que fez isso? Deus já fez todas as coisas. Se você não pegar a chave e não girar, isso não vai acontecer. O que Salomão tinha que nós precisamos de virar a chave para ter todos os dias? A capacidade de extrair, a capacidade de sondar. Anota aí essas palavras. Capacidade de extrair, a capacidade de sondar, a capacidade de revelar intenções. Sondar, extrair, revelar intenções. Para que mais serve a pergunta? Para transferir pressão. Vocês estão vendo ali que tem sala que está com problema ali? Espera aí que já vai arrumar. Arrumou ali naquelas... Vocês estão vendo aí já a situação? Tá. Capacidade de extrair, capacidade de revelar a intenção, capacidade de transferir pressão. Assim como todos os dias eu vou te falar, essa chave é o terror. No valuation, né, humano, né, de uma pessoa, eu falo que alguém que sabe fazer pergunta, ela deve valer obrigatoriamente umas 4 ou 5 vezes mais que um ser humano normal. Por quê? Essa capacidade de fazer pergunta, ela vai transferir pressão, ela vai fazer com que você domine cenários. Vou explicar. Antes de você começar qualquer coisa, o que você vai fazer? Vai fazer pergunta. Eu faço perguntas só para 3 pessoas. Para mim, para Deus e para o próximo. Anota essas 3 pessoas que você tem que fazer pergunta. Para Deus, primeiro é para você, nessa sequência. Primeiro é para você, depois para Deus e depois para o próximo. E eu revelo para você como é que isso funciona. Se você faz perguntas para você mesmo, acontece um milagre. Seu cérebro tem todas as respostas, anota isso. Meu cérebro tem todas as respostas. Não, mas não parece. Parece. O problema é que tem uns firewalls. O que é um firewall? Fire é fogo, wall é parede. Firewall é uma parede de fogo, são suas crenças. Então você quer acessar certas coisas, o firewall fecha e fala, não vai passar aqui. Você sabe o dia que você vai sair da empresa, você sabe o dia que você vai bater 1 milhão, você sabe tudo. Tudo, e eu posso provar. Fazendo perguntas. Eu vou passando esse sistema, esse firewall, escreve aí, firewall, W-A-L-L, firewall. Por que nós precisamos fazer pergunta? Para passar o sistema de segurança das pessoas e passar nosso próprio sistema de segurança. Agora você vai escrever assim, ó. A sabedoria mora na pergunta. Então, se a sabedoria é para revelar a intenção da pessoa, se a pergunta é para revelar a intenção da pessoa, por que eu não vou perguntar? Eu só fico perguntando. Tem uma técnica de interrogatório, que interrogatório também é pergunta, que você fica falando assuntos nada a ver intercalado com aquilo que você quer saber. Aí você vai fazendo essa intercalagem aí, nessa intercalação, e nessa intercalação a pessoa acaba caindo na besteira. Vou dar um exemplo, uma técnica de fazer pergunta e pegar um criminoso. Você faz assim, ó. Quando você quer saber alguma coisa de um criminoso, você vai fazer uma pergunta que vai mostrar a inocência e revelar a bondade do criminoso. E na bondade do criminoso ele entrega. Isso é forte. Por exemplo, você pega um cara que é pedófilo. Se você chegar na frente dele e falar, você fez isso? Ele vai falar em 110% das vezes. Não fiz. Então, não, é essa a pergunta que tem que ser feita. A pergunta precisa mudar. Eu preciso mudar a ótica para que essa pessoa enxergue de outra forma, para que ele me mostre a intenção dele. Aí você se mostra amigo, fazendo a pergunta, e fala o seguinte, das outras vezes que isso aconteceu, eu vejo que você é uma pessoa que não fez isso de maldade. Eu quero que você me revele se isso que você fez aqui agora é por maldade ou por algum outro motivo. Aí a pessoa, você abre 2 perguntas,
o cérebro dela já não consegue mais dar aquela resposta de não, porque eu fiz uma pergunta que não cabe sim e não. Quando eu faço isso, eu começo a revelar a bondade dele, e ele querendo mostrar que é bom, ele vai cair na hora, você pega a pessoa, ela é condenada pelas suas próprias palavras. Tem a pergunta aberta, anota aí, a pergunta fechada. Pergunta aberta, eu faço assim: você é feliz? A pessoa vai responder sim ou não. Se a resposta é sim ou não, a pergunta é aberta. Se a pergunta é fechada, ela é terrível. Não cabe um sim ou não, vai ter que dar a resposta específica. Pergunta fechada específica, pergunta aberta, resposta genérica, qualquer uma serve. O que você vai fazer aqui depois de assistir a aula do SPR? Você responder, vou prosperar, ela é genérica. Se você for responder uma resposta específica, você vai falar assim, vou tomar banho na água gelada, específico. Então vamos lá. Na pergunta, vocês vão testar isso hoje e vão virar chave prática, que vale 20 vezes mais que a chave teórica. E a da constância vale 200 vezes mais que a prática. Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer um teste de pergunta aberta e pergunta fechada, com pelo menos 3 pessoas durante o dia. É fácil fazer. Simples, né? Você vai perguntar para a pessoa, você é feliz? Você vai anotar e você vai assustar. A cada 100 pessoas que você fizer essa pergunta, 99 vai responder. Essas 99 pessoas responderão que sim. E eu te garanto que 90 das 99 são infelizes. Só que por que elas mentem? Aqui está o segredo. As pessoas mentem porque elas não querem gastar energia. E você vai anotar o código da mentira. Tem o lado espiritual da mentira, sim. Você não anda na verdade, você vai andar na mentira. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. A parte espiritual, você já sabe que você é filho do Satanás, você é mentiroso. Na questão química, a mentira significa economia de energia. Significa evitar treta. Então a pessoa, ela mente, só que ela mal está sabendo que ela está se complicando e dando mais dados ainda. E são dados inconclusivos. E isso vai gerar uma turbina de problema, porque vai gastar mais energia lá na frente. Então a mentira, numa definição técnica, falando de cérebro, é uma economia de energia aparente. Só que vai gerar problema a médio e a longo prazo. Tá? Se eu pergunto, você, pode abrir aí, traz aqui para mim, por favor. Você é feliz? A pessoa vai responder, sou. Por quê? Porque ela quer economizar energia. Só que eu consigo desmontar isso na próxima pergunta. Eu falo para a pessoa, obrigado, Tiago. O que te faz feliz? Eu pergunto para a pessoa. Aí a pessoa vai afinar. Na segunda pergunta, ela ainda vai sustentar a mentira, porque senão vai ficar muito feio, está muito próximo, né? Então, na segunda, ela vai falar assim, meu trabalho. Aí está fácil, porque a pessoa foi específica. Você vai perguntar para ela assim, e se você for demitido, acabou sua felicidade? É muito massa daí para frente, porque você só faz perguntas de acordo com a resposta. Anota assim, o ônus da pergunta não é de quem está perguntando, é de quem está respondendo. O ônus da pergunta não é de quem está perguntando, é de quem está respondendo. Então, eu sou bom perguntador, eu sou bom entrevistador, mas eu quero que você saiba, o ônus não é meu. Eu não fico bolando a pergunta. Eu espero uma resposta da pessoa para que eu possa escavar um pouco mais. Lembra que eu falei que pergunta é um instrumento de escavação, de extração, de sondagem? Então, eu não preciso ficar, todo mundo pede isso para mim. Você podia nos revelar como que funciona as perguntas mestre. A pergunta mestre é articular a resposta da pessoa, colocando um como na frente, um qual, onde e uma interrogação no final. Vamos lá, vamos aprender a fazer a pergunta monstro? Olha aqui. Pergunta monstro é assim, A pessoa responde. A pessoa responde. A pessoa só me dá uma resposta. Tá aqui a fórmula da pergunta poderosa, É assim, O como mais a resposta mais
interrogação no final. Pronto, você sabe a forma de fazer a pergunta mais poderosa do mundo. Se faltar o eixo, se faltar o centro do negócio, acabou a conversa. Você não tem uma pergunta poderosa. Porque aí você tem que ficar fazendo 1000 análises, você precisa fazer tanta coisa que vai dar tanto trabalho. Pablo, o que pode ser diferente? Não estou de brincadeira. Todos os casos, a interrogação vem no final, certo? Aqui, ó, a única coisa que vai mudar é como para onde, qual, meu Deus, onde, qual, o que mais? Por quê? Então, a estrutura, a estrutura, ó, o que, quando, eu vou te mostrar tudo aqui, você vai anotar. Como significa forma, já resolvemos, certo? O como significa forma, quando significa tempo, onde significa lugar, qual significa localização, ou localização não, onde é localização, qual significa especificação, o porquê significa quero achar a raiz disso, o porquê, a motivação significa o porquê, e o que significa uma identidade de coisa. Então seria uma especificação de coisa. Ali você aprendeu a fazer aqueles como, onde, quando, qual, porquê, o que, não interessa. A pergunta mais feita do mundo é como. O quando, muitas vezes é irrelevante, mas às vezes precisa dele, senão você não chega na situação. A pergunta que eu mais faço é como. A pergunta mais feita na internet é como. Então, independente do que está escrito na primeira parte da pergunta, apesar de parecer muito infantil, não é. Isso aqui não muda muita coisa. O que muda é isso aqui, ó, a resposta. A resposta. Colocar a interrogação no final é para você seguir as regras de gramática. Depois que você entendeu isso aqui, você tem a estrutura para fazer qualquer pergunta. Agora, onde está o segredo da pergunta? Aqui, ó. O segredo da pergunta é esse negócio aqui, ó. A resposta da pessoa. Quando a pessoa responde, eu articulo para fazer a próxima pergunta. E eu não me importo e não gasto energia pensando na próxima pergunta. Então, se a pessoa falar assim, ó, eu faço a pergunta para ela, você está feliz? Aí ela vai responder, sim ou não. Eu já não faço esse negócio. A pergunta que eu faço é, o que te faz feliz? Aí eu fui no, o que te faz feliz? Aí a pessoa vai me dar uma resposta. O que me faz feliz são meus filhos. Uma pessoa que responde imediatamente são seus filhos, ela está mostrando que filho é prioridade sobre o casamento. Aí eu vou perguntar, e se seus filhos morrerem? Ah, minha vida acabou. Aí eu começo a perguntar, mas então quer dizer que entre você e Deus, seu filho está no caminho? Aí ela mostra uma dependência dos filhos e mostra uma distância em relação a Deus. E aí, Pablo, mas eu não tenho essa articulação que você tem, mas você tem que treinar. Eu estou mancando aqui porque eu falei, eu vou correr 10 quilômetros, fiz 10 quilômetros em 55 minutos. E aí o que aconteceu? Eu queria era ganhar essa corrida, mas não ganha, não tem trilha. 8 anos atrás eu corri 5 quilômetros. Ontem eu corri 10, até agora está ruim aqui. Ó. Minha senhora cuidou de mim ontem, depois da live, da noite. Ela falou, vou cuidar de você. Ela cuidou, melhorou demais. Mas uma coisa não sai da minha cabeça, o tanto de gente fraca que eu vi no caminho. Mas a outra coisa que não sai da minha cabeça é o tanto que eu fui fraco no caminho. Apesar de ter sido impressionante o resultado, para um monte de gente que entende, eu lembro muito bem que eu demorei demais do lado de gente fraca demais. Mas no tempo todo que eu estava correndo, eu estava fazendo pergunta. Eu ficava ameaçando meu corpo. Se você não parar com essa dor no ombro, eu vou ficar andando com a mão bem aqui. Aí eu comecei a correr com a mão aqui, ó. Tá. E aí meu cérebro falava, lá que você é idiota. Eu falava, você vai parar ou não? Aí a dor no ombro foi embora, eu soltei o braço, então vamos embora. Aí dor daqui, dor dali, soltou pele no pé. E vai, eu falei, não vou, não quero saber. E tempo todo mudando o cenário mental, fazendo o quê? Pergunta. Eu não sei se você sabe, mas o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Tem gente que faz pergunta e ninguém consegue responder. O que é o grande lance? Você vai
descobri que muito bem, em 5 perguntas, captando 4 respostas, você consegue chegar na raiz de qualquer coisa, fazendo pergunta. Se eu parasse você pessoalmente agora e perguntasse, você vai bater R$1 milhão quando? Você iria falar para mim, não sei. Presta atenção como é que o cérebro funciona. Você ia falar assim, não sei. É a resposta padrão. Qual que foi a resposta que você deu? Fala com a boca assim, ó, não sei. Deixa eu ver você falando. Fala, não sei. É porque nós vamos treinar, nós aqui, ó, eu encarando você individualmente. Fala, não sei. Deixa eu ver, você movimentando o seu rosto, beleza? Agora vai para uma próxima pergunta, ok? Vocês vão responder, entra na vibe, verbalizando. A pergunta agora minha é poderosíssima. Olha a pergunta. E se você soubesse, o que você faria? Só nessa simples mudança, eu usei sua resposta para fazer a próxima pergunta. Quando eu fiz isso, aconteceu algo dentro de você. Você vai ter que escavar mais 1 metro de profundidade. E aí, quando eu falo, se eu soubesse, aí vem o ignorante. O ignorante responde assim, se eu soubesse, eu não estaria aqui. Ele responde assim, deu vontade de responder essa? Quem deu vontade de responder essa? Levanta a mão. Deixa eu ver, beleza? Quem aí já achou uma resposta diferente quando eu fiz essa pergunta? Eu falei, e se você soubesse? Aí levanta a mão. Ou seja, olha como que funciona o cérebro, um tanto de gente levantando a mão. Galera levantando a mão. Por quê? Porque eu falei, e se você soubesse? Então, cada um vai dar uma resposta. O que eu quero que você entenda é o seguinte, eu não me importo o que eu vou falar na próxima pergunta. Eu quero saber da sua resposta. E aí você me dá essa resposta, eu continuo fazendo pergunta, porque a fórmula da pergunta, ela precisa da resposta. Agora tem uma pergunta que é a mais top de todas. Anota aí, a pergunta top, que não pode faltar. Olha a pergunta top, a que começa o diálogo. Anota assim, ó, a pergunta top é aquela que começa o diálogo. Aí você vai escrever assim, ó, qualquer uma que termina com interrogação. Essa é a pergunta top. Por isso que eu chamo de top, ela é do topo. É a primeira. Se você começar perguntando de Bolsonaro, de Dilma, de Lula, tanto faz. A pergunta inicial abre o diálogo, ou seja, abriu o diálogo, a pessoa deu uma resposta, pau no gato. Que aí você vai ficar fazendo o quê? Fazendo pergunta com a resposta da pessoa. Quando eu vejo que eu entrei na roda de uma pessoa, eu já não faço mais nenhuma resposta e eu passo a fazer as perguntas. Então anota isso aí. Entrou na roda do entrevistador, você vai fazer as perguntas. Certa vez no MEDP, que é uma matéria, isso aqui que vocês estão ouvindo, uma jornalista aqui de São Paulo veio e ela falou, eu vou te destruir nas perguntas. Aí falaram, moça, não fala assim com o Pablo tem problema, ele é meio louco, você não vai dar conta. E aí eu falei, pode vir, senhora. Ela ficou uns 3, 4 minutos arrasada. Porque ela é entrevistadora, ela não percebia, eu não respondia e ela estava sendo entrevistada. Aí até que ela apelou e falou, mas como que você faz isso? Simples. Eu dependo das suas respostas e você queria se exibir para os outros. Eu não estava preocupado com isso. Eu só queria ouvir, porque a estrutura é só aquilo ali. Ó. É o caput, o corpo e um símbolo. Pergunta é só isso. Aí a pessoa fala, mas eu morro, eu não sou bom de fazer pergunta. Eu duvido que você não sabe colocar um caput, que é um cabeçalho, pegar a resposta de terceiro e pôr um símbolo. O símbolo é uma cobra. Uma cobra não, o que é aquilo ali? Hein? É uma cobra sim, hein? Aquilo ali é uma cobra. Aquilo é uma cobra saindo de dentro do balaio. Aqui, ó. Isso aqui é uma cobra saindo de dentro do balaio. Está aqui o balaio. O balaio é esse aqui. A cobra sai, ó. Para te picar. Isso é a cobra. Então está aqui a cobra, ó, mais bonitinho, ó. É uma cobra que se levanta para picar. Então você tem que saber que é uma serpente. A serpente sai do balaio, que é o círculo, e ela vai te picar. Pronto, achou. É o que você precisa do caput, da resposta preciosa, que é qualquer uma, e a serpente precisa de picar. Só isso. Ela vai picar. Então a estrutura de pergunta é simples, são 3. Mas eu não sou bom para perguntar, eu não sei o que perguntar. Acredite, não precisa saber o que perguntar. Pergunta top é qualquer uma, acionou a primeira resposta, está rodando um sistema de pergunta. Tanto faz. Não é simples assim não, é sim. Você que faz os negócios ficar difícil.
O que eu preciso é de ter uma pergunta, a top. A top é a primeira que sai da frente. Ela saiu, você começou o jogo. Começou o jogo, é só você pegar e descer o bambu nesse negócio. Não tem como, fique em paz. Se você usar essa estrutura, ninguém te segura, não tem como segurar. Você só vai fazer a próxima pergunta depois da resposta. A pessoa não respondeu, repita a pergunta mudando algumas palavras, ela vai responder. Então vamos lá. Quanto você vai fazer R$1 milhão? Não sei. Aí eu pergunto, e se você soubesse? Alguns vão dar a resposta, outros vão partir para a ignorância. Qualquer coisa que você falar, eu vou usar a sua fala para fazer a próxima pergunta. Se você falar para mim, não sei quanto que vai acontecer, aí eu falo, me responde uma coisa. Quando a pessoa falou que não sabe. E se você escuta, essa você tem que anotar, porque é uma estruturação. Ela falou que não sabe. Se ela não sabe, você vai aprender esse macete. A pessoa não sabe, é porque ela tem problema de convivência com outras pessoas. Aí eu vou perguntar, tem alguém milionário onde você mora, as suas amizades, a sua convivência? A pessoa vai responder, não. Tá, se você não sabe sobre você, o que você falaria para uma pessoa, né, ou melhor, o que uma pessoa que ama você, que acredita no seu potencial, falaria para você? Quando que você, na visão dela, teria esse R$1 milhão? A pessoa responde assim, ela falaria que nunca. Olha para você ver, qual que é o discernimento desse negócio? Se a pessoa falou que nunca, os melhores amigos dela responderiam isso, ela está rodeada de gente muito ruim que não acredita nela. Amizades erradas. E aí eu só fico pegando as respostas e fazendo simplesmente um retorno, uma retroalimentação de energia. Eu pergunto para a pessoa, você vai fazer isso quando? Ela fala, não sei. Mas se você fosse dar um conselho para a pessoa acerca da mesma coisa, você falaria para ela fazer que jeito? O mesmo cérebro, de forma hipotética, dá a resposta. Fala, não, se fosse para dar um conselho para meu amigo, eu falar para ele fazer isso, isso, assado. Aí você fala, então, faça. A pessoa, é mesmo? É. O que é isso? Tem um negócio, se você não anotou, chegou agora, tem um negócio chamado firewall. Firewall é um muro de fogo, que é um sistema de segurança do seu cérebro. Ele é patrocinado pelo Sistema de Crença Central, o SCC. É um sistema de crença central que ele não deixa o cérebro entregar rapidamente as respostas. Então eu tenho que ficar rodeando o toco, fazendo pergunta até entrar. O diabo faz isso. O diabo, ele parece um leão, só que ele é uma hiena e ele fica ao derredor. Olha aqui. O diabo, ele fica em volta dessa mesinha, fazendo pergunta. Ah, então seu coração é afetado com dinheiro. Aí ele fica fazendo pergunta, é o dinheiro? Aí vê que não é. É mulher? É homem? É fama? É poder? Aí ele faz a pergunta. Quando ele vê, olha, que achei, é poder. Vou subir você num tamanco aqui para você ver, você caindo. E ele descobre a sua vulnerabilidade. Por quê? Está escrito assim, ele fica ao derredor. Tem os arredores e tem um derredor, é por fora do arredor. E ele fica caçando um jeito para passar para dentro do seu ciclo de influência. Como ele fica de fora, dois ciclos para fora, ele quer entrar para dentro. Aí quando ele entra para dentro, ele usa seu amigo, ele usa seu cônjuge, aí quando ele entrou no redor, aí ele está dentro do arraial. Você tem que entender isso. Ele sempre está de fora. No Éden também ele não entrava. Ele ficava de fora. O que o diabo fez foi entrar na cabeça de um negócio chamado serpente. Aos arredores significa não estar no arraial. Ele arruma um jeito de entrar dentro do arraial, influenciar seu amigo, seu cônjuge, os cambal, sua mãe, para te infernizar. Gente que não tem controle mental absoluto é simples demais para o diabo. O diabo dá risada, porque não precisa nem de invadir o firewall, não precisa nem de hackear, já está aberto. Então nós fazemos perguntas para quê? Nós fazemos perguntas para mudar aquilo que nós chamamos de realidade, porque a realidade é imutável. Agora nós conseguimos com as perguntas equalizar a nossa vida com a realidade. Aí a gente vai abandonando o mundinho ideal e aí depois disso você vai ver o tanto que vai fazer sentido na sua vida. Uma das coisas mais poderosas que eu carrego é essa chave aqui, ó, chave 5. A arte de fazer pergunta. O que você vai fazer hoje? Você
vai fazer pergunta até espumar essa boca sua. Olha só as perguntas, vou dar algumas, tá? E eu quero que você ache as respostas. Por que eu moro nessa casa que eu estou? Responda essa pergunta. Por quê? Estou aqui olhando vocês. Responda, por que você mora nessa casa? Essa casa, bem aí. Não estou perguntando se é aluguel, se é financiado, se é quitado, não. Pergunta é outra. Por que você mora nessa casa? Essa é uma resposta que às vezes você não tem. Aí alguém fala, cantei a música do Zeca Pagodinho, acabei parando aqui. Deixa a vida me levar, a casa estava aberta, você entrou. Foi desse jeito? Não, não foi. A casa que você mora são as perguntas que você não fez. Desculpa te falar, mas é isso que você tem que saber. A casa que você mora hoje, ela é fruto de não ter feito várias perguntas. E eu te garanto que é. Porque quando eu não fazia pergunta, eu morava numa casa. Quando eu comecei a fazer pergunta, eu comecei a mudar para outra. Aí fazendo mais pergunta, o nível, a maturidade das perguntas que você faz vai mostrar os lugares onde você vive. Aí você vai olhar para tudo na sua vida. Hoje você vai fazer uma lista de perguntas. Por que eu tenho esse carro? Aí a pessoa que simplória, ela vai responder assim, porque é o dinheiro que eu tenho. Não é o dinheiro que você tem. São as perguntas que você não consegue fazer. O dinheiro que você tem, inclusive, ele é um efeito daquilo que você não fez de pergunta. Vou explicar. Outra pergunta que você vai fazer que vai doer a sua cabeça. Por que eu estou nesse emprego até hoje? Por que a minha empresa é uma merda? Por que eu não explodo em nada que eu ponho a mão? Faz essas perguntas para você ver e acha as respostas. Por que eu estou aturando essa mulher folgada até hoje? Essa amiga minha que não me deixa em paz e eu não consigo prosperar. Por que eu sou tão imbecil com a minha esposa? Você tem que fazer essas perguntas. Porque você sabe o que você é. E aí quando você começa a fazer essa lista, aí você vai chorar, vai sair sangue no lugar de lágrima. Esse é um processo que você vai falar, agora eu vou crescer em pergunta. Por que eu não consigo emagrecer? Por que eu não consigo virar um atleta? Por quê? Por quê? Por quê? Aonde que eu deixei aquilo que Deus colocou no meu coração? Hoje é o Dia Internacional das Perguntas. Por que eu acordo no SPR segunda, terça e quarta, quinta eu fico em dúvida, sexta eu não acordo, sábado eu não vou, domingo nem se me matar? Responde essa pergunta. Você está com uma padronagem mental, não prospera desse jeito, eu te falei. Tem que agarrar nisso aqui, explodir, senão você não sai do lugar. Quem não escreveu, escreve assim, ó, as perguntas movem o mundo. Eu estou te falando do fundo da minha alma. O que você vive hoje é a resposta, ou melhor, é a afirmação por não ter feito as perguntas. Você se afirma, se achando incapaz, porque não fez as perguntas. Por que você está aí? É o dinheiro que eu tenho. Então tá bom, você acabou de dar a resposta. Vou fazer outra pergunta. Por que você tem só esse dinheiro que você tem aí agora? Aí fala, é porque eu estudei pouco. Aí você faz uma pergunta dessa, quem te pediu de estudar mais? Aí você vai culpar seu pai. Não, meu pai, não sei o quê, não sei o quê. Tem quantos anos que você não está mais em casa? Tem alguma coisa a ver com seu pai? Não tem. Só que são as historinhas que você conta. Para que eu faço pergunta? Para descobrir as historinhas que a pessoa conta. Tem gente que fica impressionante, alguns chamam até de bruxo. Porque eu leio a pessoa, faço pergunta, ela revela tudo. Na hora que eu estou fazendo a pergunta, você está caçando a resposta verbal, eu estou caçando os micromovimentos faciais. E eu vejo o desespero de algumas pessoas, eu vejo a pessoa se entregando, tudo com movimento, não com verbalização. Porque se você é um mentiroso profissional, você dá conta de mentir falando um monte de coisa, mas seu rosto não mente, sua mão não mente, seu pé não mente. Aí se eu souber PNL, aí você dá conta de mentir, mas eu vou te pegar no conforto, eu te levo para o desconforto, eu sei que você está mentindo. Como assim me pegar no conforto? Alguém deve ter perguntado. Se você perguntou, eu te dou a resposta. Um mentiroso profissional, ele dá conta de mentir por muito tempo. Mas quando você tira ele do desconforto, leva ele para o conforto, que é um assunto nada a ver, e ele não tem obrigação de falar mentira ou verdade, ele vai falar, eu pego o não dele, como é que funciona, com coisas que não vai comprometer ele me entrega, eu levo ele para o desconforto de novo e pergunto sim ou não, eu sei se ele está mentindo ou não, por causa da expressão facial. Vou explicar, tá? Presta atenção que isso aí vale ouro. Se você vai confrontar um mentiroso, e o mentiroso é profissional e ele sabe fazer a cara lavada de mentiroso,
você leva ele para o desconforto. E no desconforto, como ele é profissional, ele faz cara de tábua, ele faz cara de pau, ele faz tudo, você não pega. Você sai de lá, leva ele para o conforto. Você gosta de sorvete? Aí ele fala, qual o problema de eu falar isso? Nenhum. E aí você vai descobrindo o tique. Pergunte várias coisas dentro do conforto, o não dele é igualzinho. Não, 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 não. No conforto ele não tem um porquê mentir. Ele te entrega sem perceber. A micro, tem gente que mexe aqui, tem gente que mexe aqui. O não da pessoa, aí você tem que olhar porque é individual, é expressão identitária da pessoa. O cérebro, quando está falando não, ele dá o mesmo comportamento do rosto. E é engraçado, eu levo ele para o desconforto de novo e fico dando rodeio, fazendo pergunta até que faz aquela mesma coisinha. Eu falei, é mentiroso. Por quê? Porque no conforto a pessoa tem um comportamento, no desconforto ela tem outro. Só que não tem como a mão mentir, não tem como o pé e nem a microexpressão facial mentir. E aí quando a pessoa percebe que você leu ela, dá um desespero no sistema nervoso central e aí ela já fica afobada. O que eu quero que você entenda é que onde você está hoje é fruto das perguntas que você não fez. Ah, eu estou 10 anos no mesmo emprego. Não sabe fazer pergunta, porque se soubesse você não estava aí. O que eu posso fazer ao invés de trocar 180 horas do meu dia para ter um salário desse? Tem tanta coisa. E se eu te falar que se fizer pergunta demais, você vai arrumar uma atividade que por 6 horas no mês você vai fazer mais grana do que 180 para fazer isso. Pablo, eu estou aprendendo, então está ótimo. Parou de aprender, vaza. Continue fazendo pergunta todo dia quando você chegar na empresa. O que eu vou aprender hoje? Ficou uma semana perguntando o que eu vou aprender, não aprendeu? Nem faça as contas, nem pense na sua conta de celular, nem no seu cartão de crédito. Faça a pergunta, qual o próximo passo? Vou sair agora. É isso que vai fazer você prosperar. Alguém aí que se puder tirar uma foto da Land Rover lá fora, eu quero que traz e coloca no painel aqui, para estimular as pessoas a continuar numa coisa chamada transbordo, que senão não vai ser qualificado para... Teve prova ontem, mas eu quero mostrar a Land Rover. E essa Land Rover, você vai fazer uma pergunta. O que eu preciso fazer para estar nela, né, para concorrer a essa Land Rover? Precisa fazer as tarefas, precisa fazer o transbordo, precisa fazer as provas, e aí vai ter a batalha de sabedoria. Pablo, eu não ganhei a Land Rover. Faça as perguntas necessárias para comprar a sua Land Rover. Eu não quero que você entre num curso de sabedoria, numa mentoria de sabedoria, prosperidade e riqueza, para você ficar querendo concorrer a iPhone nem Land Rover. É um estímulo para você dar conta de sair daquilo que você entrou. Então, agora, o que eu mais tenho me sentido gratificado é de ver vocês que nunca gravaram um stories, ter na cara de pau de ir lá e falar todo dia o que você aprendeu. Para quem não tem coragem de fazer isso, aprenda, tá? Os caras de pau, eles vão aprender 2 vezes mais que vocês, porque eles ficam lá meia hora ensaiando e gravando o vídeo, todo dia, todo dia. Pablo, eu não dou conta de fazer isso na internet. Então você vai perder um momento precioso de aceleração na sua vida, porque você não soube fazer as perguntas. O que me falta para fazer essa pergunta? Eu quero que você saiba, se você não sabe fazer pergunta e você for dialogar com alguém que sabe, é como se fosse um poodle duelando com a serpente. As pessoas que são boas de perguntas, você vai lembrar que a interrogação é uma serpente saindo de dentro do balaio. Vai pegar, vai picar. Não tem como. Pablo, e tem algum bloqueio que impede a gente de fazer pergunta? Eu quero que você saiba que tudo que você não consegue fluir naturalmente é um bloqueio. Então, por exemplo, quem não dá conta de fazer uma pergunta? Quem não consegue confrontar as pessoas. Quando você é uma pessoa boazinha, eu sei onde está a raiz, o bloqueio está ligado numa raiz. É como se eu lesse o seu pé, não sei se você sabe. Tem uma coisa na massoterapia, que você pega um palitinho assim, encosta aqui na sola do seu pé, você mexe no ombro, você passa um pouquinho, você mexe na bexiga, o pé é um mapa. Escreve isso aí para você não esquecer nunca mais, o pé é um mapa. Se eu quiser mexer na nuca, tem aqui. A parte lateral do pé é a coluna inteira. Aí tem a cervical mais para cima, é um mapa. É ferrado esse sistema humano, né? E aí eu amo fazer isso. Na hora que alguém, né, do nosso spa lá vai fazer a massagem, aí na hora que eu
a pessoa toca, eu falo, é aí que está com dor. Sabia que o lugar que toca e tem dor é o lugar que você precisa tratar? É muito louco o corpo humano. Agora eu fico pensando, quem foi que descobriu isso? Pode saber, quem fez pergunta. Mas como é que é o pé? Será que o pé tem alguma ligação com alguma coisa? Não sei se você sabe, na década de 90 a polícia de São Paulo gostava de pegar os bandidos e bater com o cacetete na sola do pé. Alguém lembra disso? Pegava, virava o cara e pá! Começou a dar retardo num tanto de bandido. Né? De bandido não, que às vezes bate até gente inocente. A maioria bandido. Só que aí eles ficaram chocados com o resultado daquilo, daquela cultura de bater na sola do pé. Porque começou a afetar o sistema neurológico. Bater no pé, não na cabeça, bater no pé. Então o pé é uma raiz assim absurda. Aí talvez você nunca fez a pergunta do porquê que na Bíblia fala, onde eu tocar a planta dos meus pés, eu tomarei. Sabe por quê? Porque você toma com tudo que você é. Está todo o seu sistema conectado na planta do seu pé. Cuidado. Alguém fala, eu estou com medo, eu vou dar o pé, né? Eu vou sair. Ou seja, você tirou o sistema de posse do lugar. Você não gosta de conflito. Então, uma simples pergunta sobre a sola do seu pé, ou algumas perguntas, vai mostrar o que é governo. A sola do pé fala muito sobre você. Tem gente que não aguenta um chãozinho quente, já sai correndo. Isso aqui, ó, é um sistema de posse. Eu tenho muito cuidado quando eu piso o meu pé em algum lugar, e tenho muito cuidado das coisas que eu toco, porque eu tomo tudo que eu quiser. Eu faço qualquer coisa ruim multiplicar. Coisa boa e coisa ruim. Então eu tenho uma mãozinha multiplicadora. Anota aí, precisa gostar disso. Não vou esquecer nunca mais. Eu tenho uma mãozinha multiplicadora e tenho um pezinho poceiro. Lembra disso aí. Sua mãozinha é multiplicadora. Não deixa ela ficar pegando nas coisas, não. Agora, meu pezinho é poceiro. Faz assim com a mãozinha assim, ó. Mãozinhas multiplicadoras. Faz assim, esquenta ela, vai. Agora dá um pezinho no chão, fala assim, pezinho poceiro, perigoso. Se eu pisar num lugar e falar é meu, você pode já ir embora e passar a escritura. Você não fica lá, não. Senão fica. Eu chego num lugar e falo, isso aqui é meu. Cheguei no resort o dia, é meu. Só que eu usei as duas mãos e os dois pés. Isso aqui não adianta. Não sei o que, interessa. Pezinho poceiro tomou posse, mãozinha multiplicadora tocou, já era. Pablo, o que vai mudar na minha vida fazendo pergunta? Vai evitar tanta tolice que você já entrou, que está nela, inclusive. Você vai fazer pergunta, qual o retorno? Essa é uma das perguntas que eu mais faço, anota ela. Qual o retorno que eu tenho fazendo isso? Qual o retorno? Se não tiver um retorno eterno, divino, se não tiver um retorno de crescimento, eu não faço, não adianta. Tem gente todo o tempo falando para mim assim, conecta com fulano, eu não aguento conectar com esse tanto de gente, é muita gente. Antes o que eu queria na minha vida, era conectar com o palhaço da televisão, com o ratinho, com o xaropinho, com não sei o quê, com todo mundo. Mas depois chega num patamar, aí as pessoas querem conectar com você, o mundo é de jeito. Se você não fizer pergunta, você não vai nem dormir, do tanto de gente você vai ficar conectando. Para quê? Eu não esqueço um dia, que um amigo me liga e fala, a Anitta está aqui, quer conectar com ela? Não. Aí eu fiz uma pergunta, o que tem a ver a Anitta com o meu propósito hoje? Agora, nada. Virei, deitei, fui dormir. Rapaz, mas no começo que eu queria assim, acessar as camadas do network, se falasse que a pessoa, ela era daqui, o povo falava em carro de som, na feira eu queria conectar. Por quê? Porque falta de conexão, falta de energia, você vai conectando mesmo. Só que se você não fizer as perguntas, você vai jogar sua família no lixo, seu tempo de desfrute no lixo, e eu não faço pergunta o tempo todo. Engraçado é que quando meu coração sente algo, eu paro e faço uma pergunta para ele. Mas por que você está sentindo isso? Uma pergunta-chave para você não fazer besteira na vida é, usa essa pergunta, tá? O que um sábio faria no meu lugar? Isso faz você entrar numa realidade imediata. Aí você fala assim, quando você usar essa pergunta, só para você saber, é porque a resposta, o percurso que você está percorrendo não é de um sábio. Não é que você é burro ou tolo, mas quando você faz essa pergunta, o seu cérebro mexe. Ele fica mexido porque ele fala, mas como assim um sábio? Um sábio não ia fazer do jeito que você está fazendo. Eu gosto de fazer essa pergunta para mim o tempo todo. Se eu não estou com a atitude sábia e eu estou com alguma confusão, eu faço a pergunta, mas o que o sábio faria?
Tem uma mais pesada que eu também gosto de usar, o que Jesus faria no meu lugar? Essa pergunta é muito doida. Muito doida. O que você vai fazer? Hoje é o dia de fazer perguntas. Estou vendo uma garota ali com a camiseta do São Paulo. Está amarrando o cabelo. É do São Paulo a camiseta? Aí a pergunta que eu te faço agora. Por que você está com essa camiseta do São Paulo? Ou por que você torce por São Paulo? Eu vou responder a pergunta que eu também torço por São Paulo, tá? Eu torço por São Paulo porque no meu aniversário de 1993, o São Paulo foi campeão e eu recebi vários presentes do São Paulo Futebol Clube, porque todo mundo ficou encantado com o tricolor paulista nesse ano. E aí eu ganhei boné, camiseta, não sei o quê, e eu virei torcedor do São Paulo por causa disso. Uma era, quando você ganha um campeonato mundial, o São Paulo ganhou esse campeonato mundial, e todo mundo queria dar isso de presente. E eu, por ganhar tanto presente no dia do aniversário de 1993, eu era criancinha, 5 anos de idade, 6 anos de idade. 1 ano a menos que o Benjamin. Eu falei, eu sou torcedor do São Paulo. E aí, uma pergunta, talvez você não saiba, o porquê que você às vezes gastou tanto dinheiro com o time de futebol. Mas uma outra pergunta sobre o time de futebol eu também fiz. O que eu ganho torcendo? Nossa, esse negócio foi brabo. O que eu ganho torcendo para time de futebol? Nada. Aí alguém fala assim, eu ganho alegria. Aí eu te faço uma pergunta, é porque você não tem em casa, né? Você para precisar de um time de futebol. Gente, desculpa, tá? Mas é só uma questão de prosperidade mesmo. A serpentezinha quer te dar uma picada, que é a pergunta que eu quero te fazer. Se você não tem felicidade e busca isso num time de futebol, é porque você tem que tratar a raiz disso. Isso é só o efeito. Mas eu gosto dos amigos. Não, então, amigo tem em todo lugar. Tem gente que é sócio torcedor. Gasta 1.000 ou 2.000 ou 3.000 por ano com o time de futebol. Tem uns meninos aqui em São Paulo, torcedor do Corinthians. Quem é corintiano, hein? Levanta a mão, levanta a mão. Deixa eu ver, faz assim. Quanto que o Corinthians já te deu, meu filho? Qual o retorno? Olha lá o outro lá, só prejuízo. Qual o retorno que isso já te deu? Aí eu te pergunto, quantas coisas como torcer para o São Paulo e Corinthians você faz, sem saber o porquê você faz e não ter um mínimo retorno disso? Responde para mim. Não é o Corinthians ou o São Paulo. Eu já te falei que torço, acho mó legal o São Paulo. Aí você pergunta para mim, papo, valendo R$1 milhão, fala o nome de 3 jogadores do São Paulo. Eu só sei os que são amigos que vão na minha casa, o resto eu nem sei quem é. Estou na maior dificuldade nessa Copa do Mundo, vocês querem saber por quê? O único jogador que eu conheço da seleção brasileira chama Neymar e o outro chama Thiago Silva. O resto eu nunca vi na minha vida inteira. Vi o Daniel Alves, que é meu vizinho. O Daniel Alves tem uma casa lá no condomínio, ele entrou, meteram o pau nele, porque ele já está velho. Os jogadores da seleção que eu conheço, Denilson, é meu vizinho, o Edmilson mora na frente da minha casa. Aí você fala, Paulo, você exibe demais. Eu cheguei em outro jogo e eu não sou fã desse povo mais, para mim tanto fez, tanto faz. Eu estou assistindo o jogo da Copa estudando, porque senão fica até sem graça. Você vai assistir que esse cara, você não sabe nem de onde eles saíram. Eu não sei, eu não sabia, eu estou estudando. E eu estou fazendo pergunta, porque em 2018 eu estava crescendo tanto na vida que nem jogo da Copa eu assisti. Não fez diferença nenhuma para mim. Depende do momento que você está, as perguntas vão te conectar ao resultado muito mais rápido. Então eu quero que você faça perguntas. Por que você torce para esse time? Tem perguntas que vai dar problema em casa. Vocês querem saber? Por que eu casei com essa pessoa? Meu Deus! Por que eu casei com essa pessoa? Aí tem gente que pensa de verdade assim, mano, eu tinha que ter pego as aulas com o Pablo Marçal para depois casar. Agora você vai fazer outra pergunta. Quanto que eu vou ter que investir para treinar essa pessoa? Tem gente que já está com a pergunta engatilhada. Que hora que eu vou sair desse negócio? Não vai sair, você vai ficar firme. Olha lá, a gente rindo doidado, porque sabe que a pergunta que veio foi essa. Não pode. Faça as perguntas, elas vão mover. As perguntas são pontes para viver aquilo que você nunca viveu. E aí, está dando uma bugada na cabeça ou não? Um negócio tão simples. Fala a verdade entre nós. Faz sim com a mãozinha. Quem acha simples, fala assim... Pergunta realmente é simples. É ou não é? Poxa, mano, pratica esse esporte. Vamos chamar a pergunta de esporte? Vamos chamar a pergunta de esporte agora. Escreve assim, pergunta é igual esporte. Pergunta é igual esporte. Você tem que praticar.
Pratique esse esporte. Vai mudar a sua realidade. Pessoa fala, eu preciso de meia hora sua. Você sabe o que eu faço? A mesma coisa que eu faço com a pessoa que pede 1 minuto. A pessoa fala assim, posso ter 1 minuto seu? Eu falo, pode fazer uma pergunta. Deixa eu ver a pergunta. Eu sei que eu sou taxado de indelicado e tudo. O negócio é que eu amo tanto a minha vida, eu amo tanto o jeito que Deus me olha, que eu não dou conta de perder esse olhar com nhenhenhen, com tanta história que o mundo conta para si mesmo. Eu não perco. Eu resumo o que a pessoa quer falar. Qual a sua pergunta? E é muito interessante que às vezes numa live deve incomodar muitos de vocês, mas a pessoa fala, eu não tenho pergunta, eu quero falar tal coisa. Eu falo, próximo. Porque você imagina se eu, governando minha vida igual ao governo, fosse ouvir todas as histórias de todo mundo que quer contar a história. Eu ia precisar de 8 vidas para fazer seleção dessas histórias, para depois falar para mais 10 vidas, as interessantes, para depois mais... não. Faça perguntas. Então a pessoa para e fala, eu preciso... Nossa, se a pessoa me pedir 10 minutos da minha vida, parece que ela falou assim, eu quero parar a sua vida por 10 anos. Eu só falo para ela, qual a pergunta? A pergunta dela revela maturidade, revela intenção, revela tudo. Aí ela me dá a pergunta, eu falo, só isso. Ontem, eu estava falando na live de sexo, uma garota levanta e fala, talvez não é nem Tem criança aí na sala? Deixa eu ver, balança a mão se tiver criança assistindo. Deixa eu ver. Tem criança? Tá, então deixa quieto. Eu ia falar um negócio de sexo que é bem pesado, que eu falei na live ontem, mas deixa para lá. Quem for membro lá do 459, entra lá que está lá, lá alguém. Pelo amor de Deus, fala, eu quero ouvir. Não vou falar, porque tem criança aí. Tem que ter um pouquinho de bom senso. Eu quero finalizar com vocês para a gente fazer um boot. É que Salomão, ele só virou Salomão, porque ele aprendeu com Davi fazer pergunta. Deus falou com você, faça pergunta para ele, para ajustar o que ele falou. Não na fala dele, mas na sua cabeça. Salomão, ele chamou os 24 homens mais sábios de Israel, 12 de cada tribo e depois mais 12. E o Salomão só fazia pergunta para ele. Salomão que criou a escola, para você ter uma noção. E o que o Salomão fazia? Modelava essas pessoas. Por isso ele se tornou o homem mais sábio. Alguém fala, mas foi Deus que deu. Eu quero que você entenda que Deus libera uma coisa, mas você precisa treinar aquela coisa. Deus também te deu sabedoria, mas você precisa treiná-la. Deus te deu a sabedoria, mas você precisa da experiência. Senão você não consegue fazer ela rodar. É como se fosse um programa num CD sem um computador para rodar. Ele te deu, está aqui o CD-ROM. Não sei se vocês lembram desse negócio. Disquete. Ele te deu, está aqui. Mas você precisa instalar e rodar e praticar. E o Salomão fez isso muito bem. O Salomão olhava para a formiga fazer pergunta, olhava para o céu fazer pergunta, olhava para a tempestade, pergunta, virou esses códigos impressionantes que a gente aprende no dia de hoje. Está em Provérbios, está em Eclesiastes. Muito forte. Tem alguns salmos, né, que tem a ver com Salomão. Tem toda uma história em crônicas, em reis, tudo de um cara que sabia fazer pergunta. E não é só nisso, né? Dos 66 livros, tem uns 30 que falam de Salomão. Então, um cara era absurdamente rico, o mais rico já existiu. E o cara mais sábio que já existiu. Eu te falo que a sustentação disso tudo está nas perguntas que o Salomão fez. Algumas vezes ele deixou de fazer pergunta, pegou mulher dos outros. Algumas vezes ele deixou de fazer pergunta, ele matou gente que não devia matar. Tem um irmão de Salomão que só pediu para a mãe do Salomão uma tal de Sulamita, que é uma das milhares de mulheres, milhares que o Salomão tinha. O Salomão não fez pergunta, ele mandou matar o irmão dele. Aquilo encolerizou o coração de Salomão. E se ele fizesse uma pergunta, mas qual a motivação do meu irmão em querer essa mulher que é minha? Olha só quem estava pedindo a mulher para ele. O cara que era o legítimo herdeiro do trono, não era o Salomão. Como Davi prometeu para a esposa dele que o trono ia ser de Salomão, Davi cometeu um crime. Ele pulou um filho. E esse filho nem queria o trono. Ele verbaliza isso. Ele fala, eu nem quero o trono. Eu só quero essa mulher. O Salomão não fez pergunta, foi lá e assassinou o próprio irmão. Porque se ele tivesse pergunta, mas qual a motivação do meu irmão? Eu sei que ele respondeu no ímpeto.
ele está pedindo isso aí, a próxima coisa que ele vai pedir é o trono. Porque se ele teve a coragem, aí ele tirou as conclusões dele. Não quer dizer que a pessoa é sábia, ela não vai errar. Errou demais. Inclusive foi um dos que mais erraram. Tantos erros que parecia que não tinha um pingo de sabedoria. Eu já fiquei em crise com essa história. Falava, Deus, como que pode o cara mais sábio que já existiu cometer tanta atrocidade? Começar a servir outros deuses, se relacionar com mulheres que o Senhor falou para não fazer, a sacrificar a criança. Esse é Salomão, tá? Não fica só com a parte romântica das coisas da Bíblia, não, senão você vai surtar. Porque na hora que você ouvir a verdade, igual eu estou te falando, você vai passar mal. O Salomão parou de fazer pergunta. E ele ficou envaidecido com tanta experiência que ele carregava. Então a pergunta que eu te faço hoje, se você só tem hoje, por que você não reinicia todos os dias com simplicidade quem você é? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu fiquei muito rico, financeiramente falando. Muito é muito mesmo. Isso além de me envergonhar, isso além de mexer com o meu sistema de crença, eu me perdi. Em 2020, no final de 2020 para 2021, eu me perdi completamente. Pablo, se perdeu que jeito? Eu falei, eu vou triturar dinheiro agora, eu vou virar o terror. Sabe o que acontecia? Eu nem respirava, eu já mandava comprar, faz isso e faz aquilo. E aquilo conseguiu consumir uma parte do meu coração. E eu olhava no espelho e sentia, você não é mais aquele Pablo. Você não é mais. Você parou de fazer as perguntas. E nunca mais você vai encontrar aquele garoto. Eu fiz um exercício só fazendo pergunta, tá? Aonde está aquele garoto de 1999? Eu tenho uma cena minha de 1999, foi onde eu me apaixonei pelo Senhor, por Deus. E eu tive uma experiência absurda com Ele. Minha primeira experiência. E sempre que eu estou muito diferente daquilo que é aquele garoto de 1999, eu vou no exato lugar onde eu me encontrei com o Senhor pela primeira vez e falo, eu não quero perder a simplicidade desse olhar. E eu sempre me busco nesse lugar. Às vezes vocês vão sentir que vocês são poderosos por causa de dinheiro, e eu vou te falar, cada 100 que eu conheço, 100 se perde. A boa notícia é que pelo menos uns 3 dá conta de se recuperar. É normal que isso aconteça. Você vai surtar com a riqueza. Salomão surtou com a riqueza, com excesso de mulher, com excesso de sabedoria. E tantas coisas que ele ia fazendo. Eu vou te falar que hora que você vai se perder. Quando você parar de fazer pergunta. Por isso que todo dia que você acorda, você tem que perguntar. Qual que é o nome do dia de hoje? Quem é 10 e 1, quem faz o pior ano, levanta a mão, balança a mão, quem é 10 e 1 aí, deixa eu ver. Toda semana, todas as semanas, a semana tem um nome. Essa hoje, por exemplo, antes de vir para a aula agora, eu estava na aula com eles, na mentoria de lá. E na mentoria de lá, a semana se chama o rumo. O destino não é o propósito é o rumo, é o percurso. Nunca o final da linha. Se fosse assim, não ia ter graça nenhuma, você nem ia reinar. O reinado seria prometido na morte. E o reinado é prometido em vida, desde quando você sabe fazer as perguntas e conectar as pessoas. Então no boot agora, vamos todo mundo ficar de pé. Eu quero que você exerça isso, e você vai ficar chato como uma criança de 8 anos, que não para de fazer pergunta. A criança, ela, a partir dos 7, ela abre um negócio no cérebro, e ela é insuportável fazendo pergunta o tempo inteiro. Todas as vezes que alguém tentava tirar algo de Jesus, Jesus não respondia, só fazia perguntas. Os discípulos falavam, Jesus, você é Deus? Ele fala, o que vocês acham que eu sou? Eles ficavam putos. Aí o Torres chegava com a mesma pergunta, mas com outra ênfase. Jesus, o Senhor é Deus? Aí Jesus falava, o que estão dizendo ao meu respeito? Jesus não respondia. Ele estava lá encarcerado. E aí perguntaram para ele, e aí, você é Deus? Aí ele falava, você que está dizendo, você percebe que você está dizendo isso? Alguém perguntava, vai apedrejar ou vai perdoar a mulher adúltera? E Jesus perguntava, quem aqui não tem pecado? Quem não tiver, atira a primeira pedra, deixa eu ver. Era o tempo inteiro pergunta. Paulo era o tempo inteiro pergunta. Pablo, o que é isso? Essa é a construção judaica do raciocínio. Não são essas respostas que mudam a sua história, são as perguntas que você faz. Então nesse boot agora eu quero que você simplesmente faça uma lista. A tarefa extra de hoje é pegar uma folha de Chamex
e começar com a pergunta no cabeçalho da folha. E você só vai concluir metade da tarefa quando você fizer a última pergunta, preenchendo a folha inteira. De verdade, por que eu casei com essa pessoa? Por que eu moro nessa cidade? Por que eu moro nessa casa? Por que eu não escrevi um livro? Por que eu só tenho um filho? Ou por que eu não tenho um filho? E eu quero que o dia de hoje, essa tarefa vai ser pesada e gratificante. Só de você terminar a metade dela, já vai pagar o acesso do SPR. Mas se você der conta de terminar, de responder até a última pergunta, isso vai alavancar a sua vida. Porque você vai falar, eu não fiz essas perguntas, por isso eu estou aqui. Eu não fiz pergunta que deveria. Eu não fiz pergunta para saber coisas sobre casamento, por isso eu fiz o que eu fiz. Eu não fiz perguntas sobre desbloqueio, por isso eu estou travado até hoje. Eu não fiz perguntas sobre o porquê estar num lugar que eu estou hoje. As perguntas que você não fez é o que você vive. E o contrário também é verdadeiro. Você vive aquilo que você perguntou. As perguntas movem o mundo. Então fecha os olhos. Coloque aí uma musiquinha de fundo. Muito bom estar aqui com vocês. Eu vou repetir isso até o último dia. Parece uma semana a distância de uma aula do SPR para outra. Não sei explicar essa sensação. Na verdade eu sei, né, que eu estou valorando em uma semana. Mas é impressionante, muito diferente de várias coisas que eu já fiz. Está tendo uma compactação de tempo, uma compressão de tempo. E eu te falo porque é o sentimento que eu tenho. Eu não sei se você está sentindo a mesma coisa. Mas se cada dia parece uma semana, se é esse sentimento, é um sentimento de compressão. E essa compressão, na hora que descomprimir, você vai ver o que vai acontecer. Na hora que você estiver engrenado, funcionando, sua cabeça fazendo pergunta. Olha aqui. Vou pegando as chaves. Na hora que descomprimir, você vira uma máquina de vender e comprar. Você vira uma máquina de transbordo sem parar. Você vira uma máquina de testar coisas novas. Você vira uma máquina de sabedoria. Você vira uma máquina de modelagem. Ai, pelo amor de Deus, para! Então, nós estamos comprimindo, fragmentando, juntando. Terminou. Põe a última chave aí para o negócio explodir. Aí você vira a chave 37, que vai ser a última. É o que eu chamo de o tranco da semente. Eu estou arrepiadaço aqui, ó. Pablo, é assim, daqui 40 dias. Eu não sei quantas horas você está aplicando. Eu não sei quantas voltas você está dando na prática. Eu não sei quantas voltas você está dando na constância. Ninguém melhor do que você para responder essa pergunta. Responda você que dia que você vai explodir. Eu estou olhando para vocês aqui e estou fazendo uma pergunta. Que dia que você vai explodir? Um compromisso eu fiz com você. Em 40 dias eu vou virar todas essas chaves teóricas. Agora eu não sei se você está virando as 20 vezes da prática. Eu nem sei se você está empilhando essa pressão, mas você sabe. Eu quero que você fale assim, ó, cada um tem seu tempo. Depende do tanto de chave que essa pessoa gira. Eu espero que você esteja seguindo exatamente o que eu estou falando, porque a compressão vai gerar explosão. Pega a canetinha aí e escreve assim, ó, a compressão que gera explosão. É assim no motor do avião, é assim no motor do carro, é assim no meio do seu peito, onde você tem um negócio chamado coração. Quanto maior a compressão numa coisa, mais explosão vai rolar. Eu nunca vou esquecer, eu vou te falar, eu não comentei nada na mentoria do 10 em 1, porque eu guardei isso aqui para vocês. Ontem foi um dos piores dias da minha vida, quando eu fui entrar nessa corrida de 10 quilômetros. Sabe por quê? Porque eu lembrava de cada um de vocês. Cada um dos 12 mil que estão aqui dentro. Vou explicar por que eu lembrei de cada um. Porque na hora que eu passei os 5 quilômetros, que é o que eu corri há 8 anos atrás, quando eu estava terminando os 5 quilômetros, eu falei assim, ó, não vou fazer 10, eu me inscrevi para 10. E eu pensei de verdade, no meu coração, eu falei, eu vou parar com 5 quilômetros, porque eu não dou conta de fazer 10. Aí veio uma enxurrada de pensamento errado na minha cabeça. E eu pensei assim, ninguém está vendo, eu vou parar. Só que na hora que eu falei, ninguém está vendo, aí fala, Bill Hybels, quem é você quando ninguém está te olhando? Eu lembrei do livro que eu li quando eu era adolescente. Eu vou correr. Aí eu falei, mas eu não suporto 10 quilômetros de jeito. E aí uma briga. Aí eu fiquei pensando, gente, deve ser difícil para quem acessou o SPR.
Porque a pessoa quer correr uma maratona de 10 quilômetros, mas arruma uma desculpa, com um já está com a língua para fora. Deixa eu te falar. Eu pensei em você de verdade, guardei isso aqui, esse maná. Eu dividi os 10 quilômetros em 2,5 e falei, esses 2,5 eu vou andar só ultrapassando gente. E fui. Depois eu cheguei nos 25%. Eu estava do lado de um amigo, o Diego. Eu olhei para ele e falei, esse cara sabe correr, eu não vou entrar na onda dele. Eu desacelerei, deixei uns 100 me passarem e falei, eu preciso manter um ritmo, senão eu não consigo chegar no final. Quando passou 50, eu falei, agora eu vou dar uma reagida e estava ventando muito. Eu falei, eu vou atrás de quem corre mais rápido que eu, vou aproveitar o vácuo e vou ficar atrás dessa pessoa. Foi isso que eu fiz, até chegar em 50%. Nos 50% para frente é onde você vê o abatimento emocional de todo mundo. Subida demais. Eu parava do lado de uma pessoa, a pessoa estava fazendo o quê? Reclamando. Eu falo, eu preciso correr só um pouquinho mais rápido, porque eu não suporto te ouvir. E aí eu corria. Eu vou morrer, mas eu não vou te ouvir. Aí eu consegui escalar na vida. Aquela corrida durou 55 minutos. Mas parecia 50 anos. Porque quando você está na corrida, parece que a sua vida está lá. E aí eu via pessoas com muita experiência. Eu perguntei, nossa, eu fiz um monte de conexão correndo. Aí eu falei para a senhora, vai, não para não. Ela falou assim, não, eu corri 14 quilômetros hoje, eu vou pegar mais leve. Aí eu olhava para ela e falava, nossa, coitada. E quando eu estava lá na subida de boa, a pessoa passava igual o Papaléguas, assim. Eu falava, o que ela fez? E aí eu ficava mirando em pessoas e mudando o modelo mental para suportar terminar aquele negócio. Olha, Pablo, você não tem resistência absurda? Tem resistência até desmaiar. Só tem um problema. Não tinha feito 10 quilômetros correndo ainda. O número foi impressionante. Fiquei em 20º na minha categoria. Foi absurdo. Só tem um problema. Eu instalei a trilha. Na próxima vez que eu correr, 10 quilômetros para mim é passado. Você vai treinar, vai treinar, vai treinar. O segredo não é o troféu, não é a medalha. O segredo é aprender, é pegar códigos. Eu fui com o tênis errado, com a meia errada, machuquei meu pé, fiz tudo errado. Só tem uma coisa que eu não fiz, eu não desisti. Eu quero te pedir isso. Você vai fazer errado no começo. Você vai na empolgação. Todo mundo tem um plano, até tomar um soco no meio do queixo. Quando você toma um soco, cadê o plano? Ai, meu Deus, cadê o plano? Tomou um soco, agora está valendo. Então, deixa eu te falar, calma. A sabedoria não é um pacote que você compra no shopping, não. A prosperidade não é só falar que está dando certo, não. A prosperidade só vem se a sabedoria estiver plantada. E nós estamos virando chave. É impossível isso não acontecer. E a riqueza, Pablo, ela vem quando? A prosperidade é o entregador, é a entregadora da riqueza. Só que a prosperidade só trabalha se tiver uma empresa chamada sabedoria. Então tem a sabedoria que é a central. A entregadora manda lá na sua casa o negócio, mas tem que plantar. Bora fazer um boot, fecha os olhos. Foi muito forte a conexão que eu tive com cada um de vocês ali naquela corrida, porque eu pensei assim, que merda, velho. É muito fácil desistir das coisas. É muito fácil, muito fácil. Por exemplo, vocês que estão fazendo sozinho, eu queria te pedir algo. Arrume alguém para fazer junto. Porque é fácil demais quando você está sozinho. Você vai entender que na corrida, quando você ficar rápido, pessoas têm que ficar para trás. E você arruma outras duplas. Eu estava com um cara no quilômetro 8 e ele só enchia o saco. Não, nós estamos bem demais. Eu não sou seu pai, não. Eu estou passando uma temporada com você, talvez 2 quilômetros eu fiquei com esse cara, do lado assim. E aí, eu não estava disposto a parar de correr nenhuma vez. Ele me fez parar de correr 10 vezes, porque é a média da pessoa que você está andando. Aí ele falava, não, pode dar umas passadas largas. Eu fui diminuindo o meu pace por causa do cara. E aí aconteceu uma coisa. Na hora que bateu o quilômetro 9, ele já estava comemorando. Quilômetro 9 não tem que comemorar. Você comemora depois da linha de chegada. E eu vi uma senhora catando uma outra pela mão e falando assim, se você acelerar, nós vamos fazer essa corrida antes de 1 hora. E ela catou uma mulher que correu. Eu esqueci do cara que estava do meu lado. E explodi na corrida.
Eu ultrapassei 50 pessoas contadas no último quilômetro. Porque está todo mundo assim, eu estou chegando. Eu falo, agora tudo que eu guardei eu vou pegar para o final. E aí eu ficava lembrando de Salomão, o fim é o melhor começo. E o cara, tem um cara nos stories. O cara aparece depois que eu atravesso a linha de chegada. Ele é experiente, corre pra caramba. Ele chega afobado atrás de mim para me cumprimentar. Por quê? Porque eu nem dei tchau. Cuidado, viu? Quando você for dar tchau para algumas pessoas, você vai ficar até com dó. Esse cara não queria chegar desse jeito. Só que ele me viu ultrapassando todo mundo e que ele deu uma crise nele. Sabe por que eu tive essa crise? Porque eu vi uma mulher catando na mão da outra e falando, se acelerar agora, você chega antes de 1 hora. E aí eu desci o pau. Pablo, o que você aprendeu com isso tudo? Você está numa corrida da vida. E nós estamos em 12 mil pessoas. É claro que tem gente que vai chegar muito mais rápido que você. Agora a cena que marcou foi o último colocado. A pessoa mais poderosa nos 10 quilômetros andou 34 minutos. Absurdos. Parece um robô. Em 34 minutos a pessoa fez 10 quilômetros. E a última pessoa fez em 1 hora e 44 minutos. E aí a última pessoa, eu encontrei ela, porque eu estava indo embora pegar o carro, né, Davi? E a ambulância veio atrás do cara. E o cara lá, ó, com os papelzinhos da inscrição na mão. Eu vou terminar. O primeiro chegou com 34 minutos. O último chegou com 1 hora e 44. Você sabe o que significa isso? Cada um tem seu tempo. Só tem um detalhe. Use o tênis certo. Arruma um treinador. Não beba água na corrida, só molhe a boca. É um código que você tem que saber, senão você fica pesado e desesperado. E aí você começa a entender até sobre vento. Eu usei meu conhecimento de aviação para entender que eu estava tomando um vento de proa e eu ficava correndo atrás de gente mais rápido que eu para ganhar pelo menos 2 km de velocidade. 2 ou 3 pode acontecer. E aí naquilo eu comecei a performar melhor. Por favor, não seja impaciente, só termina a corrida. Faz isso, fecha os olhos. Esfrega a mãozinha e fecha esses olhos. Posição de boot. Aumenta um pouco o som. Respira bem fundo. Respira. A Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo Seu amor, pela Sua graça, pela Sua misericórdia que não tem fim. No dia de hoje, perguntas abrirão portais no coração e na mente de todos que estão nesse programa. Senhor, ensina cada um aqui que não há nada sofisticado no fazer perguntas. Realmente não há nada demais nisso. O que tem é prática. Ou que tem a constância em fazer perguntas. Eu quero que você mentalize você enchendo uma folha de A4 ou de caderno. Com todas as perguntas do porquê que você está em cada coisa que você está, das pessoas, dos lugares, do salário, do prolabore, do lucro, não sei do que. Você vai fazer todas essas perguntas. E hoje vai ser um dia que você vai descomplicar a sua vida. Porque você vai ter essas respostas pela primeira vez. Do porquê você está nessa cidade, do porquê você torce para esse time, do porquê que você está viciado no que você está viciado. E eu vou trazer algo do futuro para você. Todas as respostas dessas perguntas, se não estiverem conectadas ao seu propósito, essas perguntas, elas vão te ajudar a economizar tempo e energia. Pessoas que não fazem parte do propósito, você tem que fazer uma próxima pergunta. Até quando eu vou aceitar essa pessoa atrapalhar a minha vida? Lugares que não têm contribuído mais com o seu crescimento. A pergunta vai ser, até quando eu vou admitir isso? Vai ter perguntas que vai te fazer chorar. Até quando eu continuarei tão fraco, tão frágil e tão vítima? Até quando? Essa é uma das perguntas de quem já não suporta mais o mesmo nível. Até quando? Fala essa pergunta aí. Faça essa pergunta. Até quando? Começa a mentalizar agora. Você não entrando em roubadas. Você não tendo medo de confronto. Você observando e vendo pessoas que são golpistas de longe. Só com perguntas internas que você faz.
A pessoa que você mais vai fazer pergunta é você mesmo. A segunda pessoa que você mais vai fazer pergunta é Deus. E tem um código poderoso. Se Ele não te responder, faça perguntas para terceiros. Começa a mentalizar agora um nível de sabedoria subindo dentro de você. Você não vai mais responder coisas no ímpeto. Você não vai mais afirmar coisas. Isso não habita na sabedoria. Os tolos afirmam coisas que não sabem ou que acham que sabem. As pessoas, elas afirmam porque não fizeram perguntas. Não têm orgulho. Não tenha problema com o seu ego a ponto de sempre estar certo. Não interessa estar certo. Interessa é fazer as perguntas que te levam para o próximo nível. Isso sim interessa bastante. Então hoje é o dia internacional da pergunta. Hoje vai ser um símbolo de virada de chave na sua cabeça. Pega a sua mão direita. Coloca aí na sua fonte. Gira essa chave agora. Fala assim, eu sou uma máquina de fazer pergunta. E o que me interessa são as respostas para que eu possa fazer novas perguntas. Abre o sorriso, esfrega essas mãos, tem uma chave no meio das suas mãos, esfrega essa chave. Fala assim, ó, já é. Estamos juntos até depois do fim. Escuta só, no sábado, a gente vai fazer o Saia do Caixão em São Paulo, tá? E eu vou abrir as inscrições hoje para o Saia do Caixão. Vai ser um preço muito em conta para você ir e levar mais 2. Vai ser no ginásio da Portuguesa, em São Paulo. Então, vocês vão saber hoje, eu peço para vocês que na hora que sair essa postagem, que você replique, né, compartilhe. Acho que vai ser a 4ª ou 5ª edição do Saia do Caixão. E o Saia do Caixão é simples. É um evento de mudança de hábito e choque emocional. Só para você saber mais ou menos, é o evento de caixão dentro do evento. É mais ou menos assim. E aí fica todo mundo assombrado vendo o que está acontecendo, mas aquilo é um forte apelo emocional para um monte de gente deixar vício, deixar um monte de coisa. Então estou convidando todos vocês para estarem no ginásio da Portuguesa. Para vocês terem uma noção lá, você vai pagar R$50 na arquibancada e tem um preço diferenciado embaixo, né, para quem vai ter acesso aí a lugares. E vai rolar então esse negócio. Para vocês, que estão todos os dias aqui focados nisso, eu quero pedir para nenhum dia você perder seu foco. Nenhum único dia. Não abra mão de empilhar pressão, não abra mão desse aprendizado. Olha lá, alguém fez uma serpente esse tempinho, que massa essa serpente amarela. Uma interrogação é uma serpente que sai do balaio. E quando a serpente sai do balaio para fazer a pergunta, amiga, aí já era, a pressão é transferida. Lembra sempre disso, tá bom? Tamo juntos, até depois do fim. Vai cuidar da sua vida que eu cuido de mim. Vai, é nóis. Tiago, sobe mais uma vez aqui. Ou o Nésio está aí não, né? Ele foi fazer o QGR. Sobe aqui, olha lá que massa. Faça perguntas. Sobe aqui, coloca as tarefas aqui, ó. Quem pode pôr aqui para o Tiago repassar. Quem já pegou as tarefas, bora governar. Bora nessa, gente. Tamo junto até depois do fim. Vai, Tiago Rocha. Show. Bora repassar então as tarefas. Você que chegou depois, não pegou, né? Trazendo as tarefas aqui. Tarefa de número 1, aí nessa chave número 5, fazer perguntas. A arte de fazer perguntas é treinável, é necessário para você não cair na ditadura da resposta. Carrega sua chave aí de papel, mas carrega. Qual é a primeira tarefa? Anotar 5 perguntas que você faria se estivesse comigo por 1 hora. Então, 5 perguntas que você faria para o Pablo. Lembrando que ele deu uma tarefa extra de você pegar uma folha A4 e encher elas de perguntas. E depois, a segunda parte dessa tarefa é você responder cada uma dessas perguntas. Tarefa de número 2. Identifique o momento em que você teve bloqueio de aprendizagem e que hoje te trava de fazer perguntas. Então, decida desconectar desse momento. Você vai começar a se fazer perguntas e falar, onde que eu fui bloqueado sobre aprendizagem? Vai se fazer pergunta e vai surgir talvez um momento aí na sua cabeça, na sua memória. E você vai desconectar desse momento, entendendo que você está indo para uma nova fase, que você entrou num programa que realmente está te levando para um novo nível. Essa é a tarefa de número 2.
Tarefa de número 3, escolha uma pessoa para você treinar todos os dias e fazer perguntas e não ficar no automático da resposta. Lembra que o Pablo te convidou para você não andar sozinho? Lembra dos 5, dos 10 quilômetros, a escolha de não andar sozinho? Então vai lá, escolha uma pessoa para você andar junto com ela e já aproveite para fazer perguntas. Então treinem, uma hora um faz pergunta, a outra hora faz e fica aquele bate-bola entre os dois fazendo perguntas. Tarefa de número 4, estude as 3 pessoas mais inteligentes da atualidade, escreva o que elas têm em comum. Então você vai encontrar lá 3 pessoas que você acredita que são as mais inteligentes, e aí você vai fazer perguntas, como se estivesse perguntando para elas, o que essas pessoas têm em comum? O que elas fizeram, o que elas fazem realmente para chegar e ter esses resultados? E aí a última tarefa, que é a tarefa de número 5, como sempre é o transbordo. Você vai escolher 3 pessoas para transbordar o que você está aprendendo. Lembra que transbordar não é a cópia, mas é aquilo que você entendeu com as suas características, com a tua experiência, com o teu conhecimento para outras pessoas. Fechou? Bora virar a chave de número 5, perguntas. A partir de hoje, você não cai mais na ditadura da resposta, vai ser alguém sábio para fazer perguntas. Bora fazer aquela tarefa com todas as perguntas. Fechou? Tamo juntos. Até depois do fim, te vejo amanhã aqui, 6h20, para a gente repassar as tarefas e já começar mais um dia. Valeu, tchau, tchau.